Olá, eu sou Thiago Magalhães e na aula de regressão nós iremos falar sobre seleção de variáveis. Os 6 tópicos da aula de hoje, começando com a introdução. Nós temos n variáveis y1 a yn, tal que cada um dos y pode ser escrito como um x transposto beta mais um epsilon L. O x é um vetor de variáveis conhecidas. Beta é um vetor de parâmetros desconhecidos que precisam ser estimados. Os épsilon são variáveis aleatórias independentes com a mesma variância σ2, e esta variância é desconhecida e, assim como beta, precisa ser estimada. De maneira matricial, é um vetor y, que pode ser escrito como uma matriz x, que é a matriz de desenho ou matriz de planejamento, que multiplica o vetor beta mais um vetor de erros. Esse vetor de erros tem uma distribuição em que a média é o vetor nulo e a variância, que no caso é uma matriz de covariâncias, é σ2 identidade n. Resumindo, a relação entre as variáveis resposta e as preditoras é linear. Os erros têm média zero, variância constante e são não correlacionados. Na construção de um modelo de regressão, há dois objetivos conflitantes. Selecionar o maior número de variáveis regressoras que contenham toda a informação da relação com a variável resposta. Selecionar o menor número de variáveis regressoras, pois a variância de y-chapéu, da previsão, do estimado, é uma função delas, além do custo financeiro associado. Esperançosamente, um meio termo entre os dois levará ao melhor modelo. As técnicas para a seleção de variáveis têm um segundo objetivo como meta. Porém, técnicas diferentes podem resultar em modelos distintos. Nenhuma técnica garante que o modelo selecionado é o melhor. A confiança total no algoritmo para resultados deve ser evitada. Experiência, conhecimento dos dados e do problema podem ser levados em consideração e até devem. Porque se for depender só do algoritmo, não se precisa mais do ser humano para análise. Pois bem, vamos agora falar dos critérios para a seleção de modelos. Em um modelo sem intercepto, existe um total de 2 elevado a p possíveis modelos, enquanto em um modelo com intercepto, assumindo que ele estará em todas as possibilidades, isto vai ser igual a 2p-1 modelos. Quando p não é tão grande, nós podemos ajustar todos os possíveis modelos e identificar o melhor ou os melhores de acordo com um ou mais critérios. Suponha um modelo com p termos, que p é o número de parâmetros, o número de variáveis regressoras mais o intercepto, dependendo da situação. O quadrado médio do resíduo, para cada um dos p modelos, dos p termos, estou usando p, mas no fundo vai depender 2 elevado a p, por exemplo, 2 elevado a p a menos 1. Mas por convenção de notação, é para significar o seguinte: se a minha regressão tem p parâmetros, o quadrado médio resíduo é dado por esta expressão. Lembrando que o quadrado médio resíduo nós vimos lá nas primeiras aulas, nós vimos lá na nova, na parte de estimação. Nós só estamos indexando por p para dizer o número de parâmetros no modelo. Nós selecionamos o modelo com o menor valor do quadrado médio do resíduo, observando que geralmente esse quadrado médio aumenta com mais variáveis no modelo, enquanto a soma de quadrados diminui. O coeficiente de determinação múltipla, na realidade o quadrado médio do resíduo, o coeficiente de determinação e mais algumas medidas que nós vamos ver daqui a pouco, são as mesmas, as definições são as mesmas que nós já vimos até aqui, que nós já vimos lá. É só porque a gente está indexando por p para dizer o número de parâmetros envolvidos. Então, este é o coeficiente de determinação múltiplo, dado por esta expressãozinha. Modelo com grandes valores de R2P são preferidos, mas adicionar termos aumentará esse valor. Então, tomar cuidado com o R2P. Da mesma forma, nós vimos o R múltiplo ajustado, dado por esta expressão. Da mesma maneira que o R2 múltiplo, sem ser o ajustado, o anterior, modelos com grande valor de R2 ajustado são preferidos, porém esse valor não aumentará necessariamente à medida que termos adicionais forem introduzidos no modelo. Isto é, talvez seja mais interessante trabalhar com este R2 ajustado. O que
tem de novo agora a estatística CP de Mello, um trabalho de 1964, que é a função da quadrado médio do resíduo do modelo, digamos, o modelo em teste, sobre a estimativa da variância, e essa variância com todas as variáveis do modelo. Pode ser o quadrado médio do resíduo, pode ser o estimador de máxima verossimilhança de sigma 2, mas do modelo cheio, com todas as variáveis. Se o modelo original tem 7 parâmetros, digamos, 6 covariáveis e um intercepto, a variância é estimada neste modelo. Se está em teste um modelo com apenas um intercepto e o x2, o p vai ser 2, calcula a soma de quadrados do resíduo deste modelo com 2 parâmetros e divide pelo quadrado médio do resíduo quando se avalia todas as variáveis em questão. N é o número de dados, que não se modifica, e o 2p é relativo àquele modelo em teste. Valores pequenos de CP são desejados, mas valores negativos são possíveis e eles podem indicar que a variância verdadeira está sendo superestimada. Então, o CP tem mais uma informação adicional. O Archaic Formation Criterion, ou AIC, ou também conhecido como critério de Archaic, faltou uma conexão aqui. O AIC é um critério baseado na maximização da entropia esperada de um modelo. Entropia é uma medida da informação esperada, no caso, baseado na divergência de Kullback-Leibler, trabalho que surgiu lá em 51. O AIC é dado por essa expressão, e esse L é a função de verossimilhança. O AIC é baseado no logaritmo da função de verossimilhança e o número de parâmetros no modelo. Para o caso mínimo quadrado, o AIC pode ser escrito em função da soma de quadrados dos resíduos. O ideal é buscar o modelo com menor AIC. Um outro critério é o Bayesian Information Criterion, ou BIC, mas o BIC, se eu não me engano, tem 2 ou 3 ou até mais versões bayesianas do AIC, mas o R, acho que o default dele é esse BIC de Schwarz. Mesmo muito semelhante ao AIC, a forma como foi construída é diferente, mas o resultado final se assemelha nessa parte, o que muda é o log de n. Por mínimos quadrados, que é a regressão que a gente está trabalhando, também pode ficar em função da soma de quadrados dos resíduos. Da mesma forma que no AIC, o ideal é buscar o modelo com menor BIC. A estatística PRESS, que nós também já vimos, se não me engano, na aula de diagnóstico, ou então acho que foi na aula de resíduos, que é o Prediction Error Sum of Squares, ela é definida da seguinte forma: nenhuma definição nova, é o que estava lá na aula. O y-chapéu é a variável resposta ajustada sem a observação L e a L-ésima linha da matriz de planejamento. Valores pequenos da estatística PRESS são desejados. Essa estatística PRESS é interessante quando o modelo vai ser usado para predição. Então, assim, se o foco for preditivo, talvez essa estatística seja talvez a medida a ser observada. Até pelo nome, pela ideia dessa medida, prediction, o y-chapéu. Uma vez que alguns modelos candidatos foram identificados, uma análise de regressão deve ser feita com cada um dos modelos, faltou um aqui, e em seguida compará-los. Se o sinal das estimativas de um determinado coeficiente se alterna, no caso entre positivo e negativo, isso pode ser uma indicação de multicolinearidade. Olha só, mais uma utilidade desses métodos de seleção. Agora, nós vimos uns 5, 6 critérios que pode ser exaustivo. Então, a melhor forma é pensar em métodos de seleção automática, que o analista não precisa ficar olhando a cada passo ou a cada medida, o que pode levar a uma confusão. Existem 3 procedimentos para seleção automática que se destacam: o Forward Selection, Backward Elimination e a regressão Stepwise ou Stepwise Regression. O Forward Selection, o procedimento é baseado na ideia de que nenhuma variável está no modelo originalmente, mas são adicionadas uma de cada vez. Vamos aos passos. O primeiro regressor selecionado para ser inserido, lembrando, não tem nenhuma variável no modelo, então começa com o primeiro regressor selecionado. Para ser inserido no modelo é aquele com a correlação mais alta com a resposta. Se a estatística F correspondente ao modelo que contém essa variável for significativa,
maior do que o valor predeterminado, que normalmente é em função dos graus de liberdade e do alfa, 5%, 10%, vamos chamar de Fin. Então, esse regressor é deixado no modelo. Segundo passo, um segundo regressor examinado é aquele com a maior correlação parcial com a resposta. Novamente, acho que a aula de teste de hipóteses, nós apresentamos esses Fs parciais. Se a estatística F correspondente à adição dessa variável for significativa, o regressor é mantido. Por fim, esse procedimento continua até que todos os regressores sejam examinados. Agora, o backward elimination. O procedimento é baseado na ideia de que todas as variáveis estão no modelo originalmente, examinadas uma de cada vez e removidas se não forem significativas. No método anterior, era um modelo que não tinha variáveis, digamos assim, era ajustado pela média. Seria um modelo só com intercepto. Aqui é o oposto. O modelo começa cheio, com todas as variáveis. A estatística F parcial é calculada para cada variável como se fosse a última adicionada ao modelo. O regressor com a menor estatística F é examinado primeiro e será removido se o valor for menor que algum valor predeterminado, o F alto. Na mesma história, baseado no alfa, 5%, 10%, número de grau de liberdades, como o teste F. Se este regressor for removido, o modelo é reajustado com as variáveis do regressor restante, as estatísticas F parciais calculadas novamente. Mas faltou uma vírgula aqui. O regressor com a menor estatística F parcial será removido se esse valor for menor que esse F alto. O processo continua aqui até que todos os regressores sejam examinados. Finalmente, o Stepwise Regression. Este procedimento é uma modificação do Forward Selection. O procedimento é o seguinte: a contribuição de cada variável regressora colocada no modelo é reavaliada por meio de sua estatística F parcial. O regressor que entra no modelo também pode ser removido se for considerado insignificante com a adição de outras variáveis ao modelo. Se a estatística F parcial for menor que o F alto, a variável será removida. Os dois outros métodos, tinha um Fin e tinha um F alto. Aqui nesse Stepwise Regression tem os dois. Este método aqui é o valor de Fin e F alto, como estava dito aqui. Considerações. As três técnicas podem resultar em modelos diferentes, mas tem um outro comentário aqui. O Stepwise Regression também pode ser feito usando o backward adicionado. Usar o Fin, o F alto, usar a estatística F do fundo, pode ser trocado pelo IC. Então, vale a pena olhar o algoritmo do software que a turma estiver utilizando. Originalmente começou com uma estatística F, mas pode ser com IC, pode ser com IBC. O importante é a ideia. No primeiro, é um modelo, entre aspas, vazio e vai se preenchendo, adicionando. No seguinte, era um modelo cheio e se retirando. Neste aqui, uma variável entra, depois ela sai, pode entrar novamente, entre aspas, uma salada. Considerações das três técnicas podem resultar em modelos diferentes, e nenhum deles pode ser considerado melhor. Novamente, foi a última comentário da introdução. É interessante ter alguém experiente que analise esses dados. Que pode ser que os três procedimentos selecionaram três modelos diferentes, bastante distintos entre si, é possível de ocorrer, e no fundo quem vai decidir é o estatístico, é o analista, é o cientista de dados. Então, por isso que é importante conhecer o banco de dados, conhecer toda a estrutura dele, porque senão vai ficar a função do algoritmo, do robô. Nós sabemos o que acontece quando o robô começa a controlar tudo. Regressão laço. Um método para encontrar estimadores, que no caso serão viesados, e ao mesmo tempo selecionar as variáveis é a regressão laço, que é a sigla para Least Absolute Shrinkage and Selection Operator, um trabalho de Tibirani, de 1996. Com as variáveis... talvez faltou reescrever isso aqui. Assumindo que as variáveis resposta e explicativa estão padronizadas na escala de tamanho unitário, assim como a RIG
E se ninguém está lembrando, é só ver a aula passada ou ver a primeira aula de regressão. Com as variáveis respostas explicativas padronizadas, as estimativas dos parâmetros podem ser obtidas com uma solução desta minimização aqui. Essa primeira parcela lá à direita é os mínimos quadrados, a soma de quadrados que já conhecemos. E o adicional é esse lado direito, que já não é tão novo para quem já conhece a regressão Ridge. T é um parâmetro positivo, que no caso é uma constante, denominado parâmetro de regularização. E a segunda parte, esse somatório aqui, é o termo de encolhimento. Lá na Ridge era um somatório de βm ao quadrado. Aqui é uma soma absoluta. Diferente da Ridge dos mínimos quadrados, o estimador laço não tem forma fechada. Uma aproximação da forma fechada pode ser obtida se o termo de encolhimento for este aqui, a razão entre o β2 quadrado sobre o βm absoluto. Dessa forma, o estimador laço β-tio é aproximado por esta expressãozinha aqui, x transposto x, 1k, w menos a menos 1, x transposto y. Esse wn, o w menos, é a inversa generalizada de w, uma matriz diagonal com mésimo elemento dado por esse βm tio absoluto. E o k é escolhido de forma que essa soma seja igual a t. Essa aproximação obtém as estimativas da regressão laço a partir de um método iterativo utilizando a regressão Ridge. Mesmo tendo a forma fechada, Tishibera lá em 96 sugeriu manter o procedimento original, que é a equação 3, ao invés dessas de forma fechada. Um dos motivos que pode acontecer que todos os parâmetros sejam iguais a zero. Todas as estimativas sejam iguais a zero. E o valor de t deve ser encontrado através de validação cruzada, algo que nós vamos discutir nas próximas aulas. Aplicação: um conjunto de dados de Hall de 1952, que são 3 observações relacionando o calor transformado em calorias por grama de um cimento, que é a variável y, com a quantidade de 4 tipos de mistura, x2 a x5. Após o ajuste dos dados, nós temos o seguinte modelo estimado. T certo e os 4 coeficientes para as 4 variáveis, sendo que o último é negativo. Novamente, 3 observações. Está aqui a tabelinha, que vem da inferência, e lembrando que aqui a gente assumiu, para fazer essa parte aqui, a gente tem que assumir que os erros lá da introdução têm distribuição normal. Então está aqui as estimativas, os erros padrão, ou padrões, aí alguém me mandou mensagem me corrigindo. Notem que, como a gente discutiu na aula anterior, a estimativa de β3 e o erro padrão é maior que a estimativa. Então, o que pode acontecer, o que vai estar vendo pela estatística, os coeficientes não são negativos. Para um alfa 5% n-p, a estatística crítica, ou número crítico, ou valor crítico é 2,36. Ninguém aqui é significativo. Quadrado médio resíduo, 5,9. Então, para a gente não perder o que a gente viu na aula passada, está aqui uma medida de multicolorialidade, que é o VIF. Se a gente reparar, x3, x5 tem um valor maior que 100. Na verdade, há um indício, porque é maior que 100, mas um forte indício seria maior que 1000. Mas como está entre esse valor, entre aspas, fraco de multicolorialidade, vamos partir para a seleção de variáveis. Então, notem, aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medidas, faltaria a estatística PRES. A primeira linha é um modelo sem nenhum parâmetro associado ao regressor, isto é, um parâmetro é só o intercepto, digamos assim, ajustado pela média. Só o x2 e o intercepto, x3 e o intercepto, x4 e o intercepto, por isso que tem 2 parâmetros. x4 e x5 são 3 parâmetros, que são os 2 mais o intercepto, e finalmente com 5. Isso é o que a gente falou de como pode ser conflitante, ou confuso, ou cansativo. Nós estamos aqui 7 medidas. Para olhar a soma de quadrado de resíduo, vamos olhar para o quadrado médio resíduo. Tem o menor foi o 5,33, que tem os parâmetros x2, x3, as variáveis, perdão, x2, x3, x5. O A e C concordou, foi o menor. Já o B e C e a estatística de Mello já não concordou com esse modelo aqui. Para eles só seriam 3 variáveis, além do intercepto, x2 e x3.
Os R2, depois quem tiver curiosidade, pausa o vídeo, dá uma olhadinha, olha os slides, tem uns 4 a 5 modelos com 0,98. Da mesma forma para o R2 ajustado, talvez sejam 3 ou 4 com 98 e tem 97. São medidas que para esta situação não foram tão relevantes. Na soma de quadrado de resíduos, o que teve o menor soma foi o 5. Mas a princípio, em termos de concordância, a gente poderia sugerir o modelo que tem a variável x2 e x3 e o modelo com a variável x2, x3 e x5. Pensando no procedimento automático, stepwise, que selecionou, além do intercepto, beta 2, beta 3, beta 5, e usando o laço, e usando o procedimento de validação cruzada para escolher o melhor parâmetro lá de encolhimento, o laço coincidiu com o stepwise. E se olharmos aqui, coincidiu com este modelo aqui, x2, x3 e x5. x2, x3 e x5. Aqui as estimativas, erro padrão, notem que mudou, as estatísticas do teste, e o único que não ficou significativo foi o beta 3, isto a 5%, mas ainda assim é 2,24 contra 2,26. O quadrado me reduziu um pouquinho, então este seria o modelo segundo o stepwise, segundo o laço, e o laço sugerido a partir de um lambda. No caso aqui, no R é lambda, mas que é o T, é o parâmetro lá que está de regularização. Então nós temos aqui, podemos pensar até em um outro modelo se a gente ignorasse esse beta 3 aqui. Então, no fim das contas, poderia ser feito outras medidas, tentar encontrar a maior concordância entre elas e selecionar um modelo. Mas aqui nós temos dois modelos, 2 a 3 candidatos. Vai ficar, no final das contas, a critério do pesquisador qual modelo manter. Lembrando que nessas aulas eu estou já partindo para o ajuste, mas tem uma etapa toda preliminar, que é a análise exploratória, calcular média, mediana, moda, variância das covariáveis, ver os gráficos, boxplot, histograma, tudo isso faz parte da análise. Por ser uma aula de regressão, eu foquei só na análise de regressão. Essa análise exploratória é importante porque pode dar indícios de qual modelo seria, entre aspas, o melhor. Finalmente, as referências, o trabalho de Akaique, Howd, que é o livro com esse banco de dados, que no fundo eu conheci esse banco de dados através do livro do Montgomery, como muitas coisas dessa aula. Kubak-Leibler, que gerou todas essas medidas interessantes de entropia. Estatística de Mello, trabalho de Schwartz sobre o BIC e o artigo de Shibirani, que é o artigo do laço. Dúvidas, entrem em contato pelo Google Classroom, onde vocês estão recebendo esse material, mas o meu e-mail profissional pode ser utilizado para entrar em contato. Da mesma forma, a minha página profissional serve para eu disponibilizar meu material. Sem mais, muito obrigado.